Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz da parte do nosso amado, soberano Senhor Jesus Cristo. Então, como anda a sua vida? Como você está nesse dia de hoje? O que você espera da vida? O que você tem? Quais são as suas expectativas? O que você tem esperado do amanhã? A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor nos deu, que nós temos que nos regozijar, nos alegrar no Senhor. Isso traz uma classe de confiança muito grande. Que confiança de que o dia será um dia abençoado. Davi dizia que logo cedo, quando se levantava, ele louvava a Deus, ele orava ao Senhor. Ele punha em Deus todos os seus propósitos, todos os seus projetos, para que aquele dia fosse bem-sucedido. Essa é uma prática que todos os cristãos deverão ter. Entregar todas as manhãs a vida nas mãos de Deus. E hoje nós vamos começar com a primeira parte da pregação que nós tivemos num dos últimos saiu, o Ministério Saiu, ministério que nós temos toda quarta-feira, primeira quarta-feira depois da ceia do Senhor na nossa igreja. Antes era um ministério feminino, agora é um ministério de família, porque nós temos filhos, esposo, marido, esposas, juntos crescendo, tratando as suas emoções à luz da Bíblia. Então agora nós vamos ao altar e eu volto. E hoje, nesta tarde, o tema da mensagem são 3 nãos e 3 sim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versículo 27, diz a palavra do Senhor. Então, lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, Jesus, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Neste texto que nós acabamos de ler, há inúmeras lições. E muito importantes. Exemplos a serem observados, posições a serem tomadas. Apóstolo Pedro era um servo de Deus, como todos nós aqui somos. Ele era obediente. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Lucas 5. Vamos lá? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro era obediente. E você também é obediente, porque você está aqui nesta tarde. Atenção, ele era obediente. Ele era também um homem corajoso. Ele era intrépido. São algumas características do apóstolo Pedro. Ele também era impulsivo. Um pouquinho soberbo. Ele chegou a achar que seria possível fazer o que Jesus teria que fazer. Em Lucas 22, 33, a palavra do Senhor diz: ele, porém, respondeu: Senhor, Pedro disse para Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Prisão ou morte, Jesus, eu vou contigo. Enfim, apóstolo Pedro possuía inúmeras características, como todos nós, nos dias de hoje. Vamos voltar ao texto original. No versículo 29, a palavra diz: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Por quê? Porque eu sou o Pedro. Eu me julgo perfeito. Eu estou acima de erros, acima de todos. Eu sou igual a Jesus. Atenção. O único que está acima de tudo e de todos é Jesus. Aleluia. Se alguém disser que é perfeito, fuja dessa pessoa, porque ela está pecando, está mentindo para você. Vamos começar a perceber características que todos os servos de Deus possuem. Características boas e não tão boas. Às vezes até mais características. Pedro, no caso, ele era impulsivo. O que é pulsilames? Olha, pulsilames. Bonita essa palavra, né? Vou botar no Enem. Pulsilames, que é impulsivo. Ele fazia as coisas, ele tomava decisões, mas ele não pensava nas consequências. Quantas pessoas você conhece que são assim, né? Fazem as coisas e não pensam nas consequências. Muitas, né? Ele era impossível. Vamos ver em Mateus 14, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele era assim. Vamos fazer uma coisa, vamos embora fazer. Depois que se dá conta que está no mar, afunda. Não é assim? Pedro disse, ele era impulsivo. Todos nós temos alguém impulsivo na família, né? Gente, vamos fazer uma coisa, vai, arruma tudo. E depois pensa bem, não vai dar certo, porque não... Às vezes compra um móvel, um armário que não cabe no quarto, porque estava na promoção. Todo mundo já fez isso, né? Alguns já fizeram, eu também. Felipe era pequeno, eu queria aquela cama para o Felipe. A cama não cabia no lugar. Falei, não tem problema, eu levo, a cama fica torta. Impulsivo. Mas ele era muito solícito também. Mateus 17 diz assim:
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, olha como ele era solícito: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nós estamos vendo que Jesus chamou os discípulos. Depois nós vemos aqueles discípulos que eram judeus, que confiavam na lei de Moisés, que tinham os profetas. E nós vemos Jesus na figura de homem, de filho, sendo transfigurado. E ele ficou tão feliz de ver Moisés e Elias. E falou: Senhor, eu vou fazer uma barraca para cada. Na realidade, Deus não reuniu Pedro ali para ele fazer nada, a não ser para ele testemunhar a glória de Deus. Ele ouviu: Este é o meu filho, em quem me comprazo. Mas às vezes também esse mesmo Pedro, ele era inquiridor. Chegava a ser até um pouquinho invejoso. Sério, bispo? Sim, vamos lá. Em Mateus 19, 27 diz assim: Então lhes falou Pedro: Eis que nós te tudo deixamos. Ele estava falando para Jesus. Olha como é que ele era cabelinho na venta. Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que é isso, bispo? O Senhor está dizendo para Pedro que os que decidirem permanecer seguindo a Ele, porque muito crente está preferindo seguir, está decidindo seguir ao mundo. Alguns estão desfalecidos e alguns já dormem. Nós que decidimos continuar seguindo a Jesus, não precisamos nos preocupar o que será do amanhã. Não precisamos. Porque o Senhor acabou de dizer que você receberá muitas vezes, além da vida eterna. Aleluia, Jesus. Nós não podemos, amados, nós nunca podemos perder a oportunidade de falar isto para você. Não inveje o ímpio. Mas, bispa, é muita falta, assim, é muita exclusão social, as diferenças sociais são muito grandes, tem gente que tem tanto, que esbanja, pessoas que não sabem nem falar, mas porque batem a bola, ganham milhões, e eu trabalho duro. Não inveje o ímpio. Provérbios 24:1 diz isso: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Eles não têm nada para acrescentar. Salmo 73:3
um salmo de Asaf, ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não inveje ninguém. A graça do Senhor te basta. Trabalhe, lute e Deus irá te honrar. Vamos ver mais uma das características de Pedro. A inconstância. Ele era uma pessoa inconstante. Se fosse hoje em dia, ia dizer que ele era bipolar. Que agora está na moda, né, gente? Eu antigamente sabia que existiam 2 polos, norte e sul. Agora, todo mundo é bipolar. Maltrata a pessoa porque estava na bipolaridade negativa. Trata bem porque estava na bipolaridade positiva. Vamos, assim, nós temos aqui as nossas doutoras, nossas psicólogas, nossos psicoterapeutas. Existem distúrbios que têm que ser tratados, mas desculpa, não. Nós somos de Jesus, verdadeiros. Pedro, ele era inconstante. Em Mateus 16 diz assim a palavra do Senhor: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele ouviu isso do próprio Deus. Este é o meu filho, em quem me comprazo. Pedro diz: Jesus é o Cristo. Ele é Deus, Filho de Deus naquela ocasião, né? Ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Mas a inconstância de Pedro faz com que ele, no versículo 22 e 23, diga: e Pedro, chamando-o à parte, Pedro chamou Jesus, atenção. Tem noção, tem amor à vida? Não tinha, não. Sem noção. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você sabe, um homem que por andar com Jesus achava que podia repreendê-lo. Que moral Pedro tinha para repreender Jesus? Mas ele falou que também morreria com Jesus. Se Jesus fosse preso, ele também iria? Será? Vamos adiante. Voltemos ao tema dessa tarde. 3 nãos, 3 sim. Em Mateus 26, 33, diz a palavra do Senhor: disse-lhe Pedro, olha, gente, graças a Deus que depois da graça, da ressurreição do Senhor, Bispo Elgacira, nós vivemos um pacto de boca. E tudo que nós falamos, nós daremos contas ao Senhor, porque são sementes. Disse-lhes Pedro: olha, Jesus, ainda que venhas a ser um tropeço para todos. Realiza, Carolina. Realiza, Lana. Realiza, meninas. Rafaela. Realiza. Os discípulos todos lá. Vira Pedro, humilde, né? Só que não. Impetuoso. Pedro disse a Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todo mundo aqui, nunca o serás para mim. Nós vemos um homem, um discípulo, um apóstolo, um servo, confiando nele mesmo. Está vendo, Ludmila? Confiando nele mesmo, nele próprio. Ele chega a dizer a Jesus: você nunca será um tropeço para mim. Olha, amados, ele confiava no taco dele, como diz o nosso apóstolo, né? Nosso apóstolo tem essa expressão: tem gente que confia no próprio taco. Eu não confio no meu taco, eu confio em Jesus.
Porque na carne nenhum de nós, diz apóstolo Paulo, para nada aproveita. Então nós temos que confiar que o Senhor vai agir na nossa carne, transformar, nós faremos morrer a nossa natureza terrena, para que nós sejamos crentes verdadeiros. Não de boca, mas de atitude. Porque você quer conhecer uma pessoa, veja as atitudes que ela tem na sua ausência. É muito fácil a pessoa dizer, Simone, eu não poderia enganar vocês. Vocês me conhecem há 16 anos. Lana, eu estou casada com o nosso apóstolo há 16 anos. Eu conheço Jesus há 41 anos. Ninguém tem máscaras, porque Deus não permite. Deus cai por terra. O discípulo, confiando no próprio taco dele, olha, Jesus, todos podem te abandonar, todos podem ficar escandalizados. Todos, mas eu não. Está vendo, ligadinha? Nunca serás para mim. Jesus falou para Pedro, com todo amor. Olhou e falou assim, Pedrinho, gatinho, Pedrocas, antes que o galo cante 2 vezes, você, Pedro, me dirá 3 nãos. 3 nãos. Aquele homem que era um servo, mas que era prepotente, que achava que era melhor do que os outros. Ele chegou a dizer, olha só, galera, vocês podem ficar escandalizados com Jesus. Eu não. Está vendo, Mônica? Nós não podemos cair nessa tramóia, gente. De altivez, de soberba. Nós somos humanos. Somos ovelhas do Senhor, conduzidas pelo bom pastor. Aqui na terra, o Senhor nos deu, o nosso apóstolo querido. Minha bispa, eu vou falar do congresso, eu esqueci de falar do congresso, mas até o final do culto eu vou falar. Nós temos um apóstolo, um pastor, um anjo de Deus nas nossas vidas. E Jesus vira para Pedro. Pedro devia ter o pipi todo emproado, né? Sabe o que é pipi todo emproado? Os portugueses sabem. Como é que chama aqui no Brasil? Apavanado, último biscoito do pacote, fina flor do abacateiro, foi isso que chamaram a gente uma vez. Vamos lá, voltar para a palavra. Olha, gente, deixa que diga, que pense, que fala, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Podem jogar pedra em você, podem falar de você, pega no arado e vai fazer o teu trabalho. O seu alvo, o meu alvo é Cristo. Hoje à noite, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me dizer 3 nãos. Em João 18, 17, diz que então Jesus foi preso. O traidor foi, vendeu Jesus, correu para lá se enforcar. Não temos parte com ele, ele era da perdição. E Pedro e os demais discípulos ficaram perdidos. E diz que eles ficaram, ele e João ficaram e conseguiram entrar e ver o que estava acontecendo com Jesus. Enquanto eles olhavam, Jesus sendo inquirido, vituperado, diz que uma criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não é você que é crente da Igreja Cristo Vive? Está aqui no pagode? Primeiro não. Pedro tem aquele homem que disse, todo mundo vai se envergonhar, menos eu. Ele disse, não sou. Respondeu ele, primeiro não. Em João 18, 25. Primeiro foi a criada que estava na porta.
você não... Eu conheço você, hein? Você é da igreja do Miguel Ângelo, sim, porque quando aquela câmera dá varredura assim, eu vejo, ó. 3 nãos e 3 sim. Bom, estamos de volta. Esta mensagem continuará na próxima sexta-feira. Não deixe de assistir durante toda a semana. Estaremos aqui com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, meu marido querido, nossos bispos Ana Carolina e Sérgio Costa estarão aqui na quinta-feira e na sexta-feira você vai ouvir a outra parte dessa mensagem. Se você tiver internet, acesse agora www.igrejacristovive.com.br e assista na íntegra todas as pregações que vão ao ar. Então, eu desejo que você esteja, como iniciei falando, aspirando um dia bom, porque este é o dia que o Senhor nos deu. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo graça e paz. Participe do 7º Congresso Feminino Chail, dia 28 de outubro, das 9 da manhã às 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana Ferreira, bispa Ana Caroline e toda a equipe. 7º Congresso Feminino Chail, com o tema Por que não desistir? Inscrições pelo telefone 21 3017 90 90 ou pelo site congressofeminino.com.br. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.